O silêncio antes da primeira palavra. Antes que existisse o primeiro amanhecer, antes que uma estrela iluminasse o vazio, antes que houvesse matéria, movimento ou qualquer medida capaz de contar uma duração, havia uma pergunta impossível. O que existia antes da existência? A mente humana, acostumada a perceber tudo dentro de uma sequência, tenta imaginar um antes. Porém, quando buscamos o início absoluto, encontramos um limite. O próprio conceito de antes depende do tempo. Se o tempo ainda não havia surgido, não existia passado, futuro ou espera. O pensamento filosófico sobre o tempo sempre enfrentou essa fronteira entre aquilo que pode ser medido e aquilo que parece estar além da medida. O mistério da origem não é apenas descobrir quando tudo começou. A pergunta mais profunda é: por que existe algo em vez de simplesmente nada? Essa pergunta atravessa a filosofia, a cosmologia e a espiritualidade humana desde os primeiros pensadores que tentaram compreender a origem do universo. Mas talvez o maior erro seja imaginar o princípio como um instante perdido em um passado distante. Talvez o princípio não seja um momento. Talvez o princípio seja uma condição de existência. Imagine retirar do universo tudo aquilo que conhecemos. Retire as galáxias, os planetas, a matéria e a energia. Retire até mesmo o espaço onde essas coisas poderiam existir. O que sobra? A mente encontra dificuldade porque ela tenta colocar algo dentro de um lugar. Mas antes do espaço, não havia lugar. Antes do tempo, não havia duração. O antes do tempo não seria uma sala vazia esperando ser preenchida. Seria uma realidade onde a própria ideia de vazio ainda não existia. Era o silêncio absoluto antes da primeira vibração. Era a possibilidade antes da manifestação. Era a fonte antes da forma. Existe um instante que ninguém consegue lembrar. Não porque tenha sido esquecido, mas porque aconteceu antes que existissem palavras capazes de registrá-lo. Muito antes de aprendermos a dizer eu, mundo, vida ou Deus, já existíamos. Respirávamos, sentíamos, percebíamos. A realidade já nos envolvia completamente. No entanto, ela ainda não havia sido dividida pela linguagem. Esse talvez seja um dos maiores mistérios da consciência. A experiência acontece antes da palavra. A vida é anterior à descrição da vida. A presença antecede qualquer explicação sobre a presença. A mente, porém, acostumou-se a acreditar que só conhece aquilo que consegue nomear. É por isso que, quando observa uma árvore, imediatamente diz árvore. Quando encontra uma pessoa, procura um nome. Quando sente uma emoção, apressa-se em classificá-la. Quando contempla Deus, tenta defini-lo. Sem perceber, substituímos a experiência pela descrição da experiência. Passamos a viver cercados de nomes e, pouco a pouco, perdemos contato com aquilo que eles apenas tentavam apontar. Mas nenhuma palavra é a realidade. A palavra água não mata a sede. A palavra amor não abraça. A palavra luz não ilumina. Da mesma forma, a palavra Deus nunca poderá conter aquele que lhe deu origem. Toda palavra é uma ponte, nunca o destino. É justamente aqui que o ponto zero começa a revelar um de seus maiores segredos. Antes que a mente organize o mundo através da linguagem, existe um instante em que a consciência apenas percebe. Ainda não há comparação, ainda não há julgamento, ainda não há explicação. Existe somente o encontro. É um encontro tão simples que quase passa despercebido. O olhar encontra a paisagem antes de chamá-la de paisagem. O coração percebe a paz antes de dizer que está em paz. A consciência acolhe a vida antes de pensar sobre a vida. Esse instante dura menos que um pensamento. Entretanto, é nele que toda a realidade é recebida pela primeira vez. Talvez seja por isso que a verdade nunca dependa das palavras para existir.
Ela existia antes que o primeiro ser humano aprendesse a falar. Continuará existindo quando todas as palavras cessarem. As palavras mudam, as línguas desaparecem, as culturas transformam seus símbolos, mas a realidade permanece intacta. O ponto zero convida-nos justamente a retornar a essa percepção primeira. Não para abandonar a linguagem. A linguagem é um dos maiores dons da humanidade. Graças a ela, transmitimos conhecimento, preservamos a memória, expressamos o amor e compartilhamos a fé. O problema não está nas palavras, está em acreditar que elas substituem aquilo que representam. Quando isso acontece, deixamos de encontrar a realidade e passamos a encontrar apenas nossos próprios conceitos. É nesse momento que nasce a distância entre a consciência e a experiência. O ponto zero dissolve essa distância. Ele devolve à consciência a capacidade de encontrar a realidade antes de traduzi-la. Não elimina o pensamento, não rejeita a linguagem. Apenas recoloca cada coisa em seu devido lugar. Primeiro a presença, depois a compreensão. Primeiro o encontro, depois a explicação. Primeiro o silêncio, depois a palavra. Talvez seja esse o significado mais profundo do silêncio anterior à primeira palavra. Não um silêncio vazio, mas um silêncio pleno. O silêncio onde a realidade ainda não foi fragmentada pelos nomes. O silêncio onde a consciência ainda contempla antes de interpretar. O silêncio onde a verdade não precisa ser defendida, porque simplesmente é. É desse silêncio que nasce toda palavra verdadeira. E somente quem aprende a retornar a ele descobre que algumas das maiores revelações de Deus nunca foram pronunciadas, foram apenas percebidas.